Aí, outra pergunta que sempre me faz. O uso da somatropina é indicado para para outros tipos de tratamento? Eu achei que era só para hormônio do crescimento, mas não. Ele, ele é indicado para outro tipo de tratamento. Então, além do hormônio, ele é indicado para outro tipo de tratamento. Eu falei com a doutora e ela também me falou, e eu dei um Google aí e vi também que eu achei que era só para crescer, né? Nunca pensei que tinha outra. Era para outra necessidade, né? Da criança ou da pessoa. Aí eu já não sei até quando pode usar, até que idade pode usar. E outra perguntinha também. Qual diluente tem na somatropina? Eu não sabia, eu achava que era um soro, mas ele é base de álcool. Bunzílico. Benzílico, desculpa. Eu escrevi aqui, mas tá um pouco errado. E eu achei que não, que era soro. Não, tá lá na bula que é esse álcool benzílico aqui, tá? Então, gente, algumas das dúvidas de vocês, assim. E eu vou fazer mais conteúdo, pretendo com mais frequência, tá? Mas me perdoe se eu demorar, porque às vezes não tem novidade, tá bom? Então, vamos seguir aqui com as novidades desse ano. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma base, tá? Do tratamento do Davi e quanto ele cresceu. Ó, isso daqui ela faz pra eu levar lá na farmácia de alto custo, tá? Aqui o peso, a estatura dele, ele tava medindo 1,45,5 em 16 de 6 de 2020, tá? 16 de 6 de 2020. Aí depois de 6 meses, depois de 6 meses, é porque tem alguns que eu fico porque acaba não indo pra lá, tá? Então eu não tenho todos os papéis de todos os meses, porque alguns ficam na farmácia de alto custo e outros que às vezes ela acaba fazendo a mais, eu não levo e ficou pra mim, eu falei, eu vou mostrar pro pessoal. Aqui ele já estava com 1,49,5, o peso, a estatura 1,49,5, em 8 de 3 de 2006, então são 9 meses de diferença, tá? Deixa eu ver aqui que eu fiz as continhas aqui. Do terceiro mês ao quinto, ele cresceu mais ou menos uns 4,5 centímetros. Diferença desses meses, do mês 6 de 2020 para o mês 3 de 2021. E agora, no dia 12 de 5 de 2021, 12 do 5, tá? Ó. Dia 12 de 5 de 2021, ele estava medindo 1,52 a estatura dele. Então ele vai crescendo assim, de 1,45,5, ele foi para 1,49,5. Aí no mês 5 ele tava com 1,52 e agora no mês 10, finalzinho do mês 10, né? Ele tá com 1,57, que a gente acabou medindo lá na consulta com o doutor. E eu queria falar pra vocês sobre isso, né? Porque eu não preciso mentir. Eu tenho a assinatura da doutora, pra quem quiser puxar o CRM aqui. Isso daqui é uma receita, tá? Que eu tenho que levar lá pra farmácia de alto custo, tá? Que é as medidas eu não consigo falar, gente. Não consigo falar, desculpa, tá? Eu sou verdadeira aqui, eu vou falando, eu não fico cortando muito, a gente não enche linguiça, a gente fala logo tudo que tem que falar. Teve uma perguntinha que a pessoa, várias perguntinhas, né? Quanto que eu gasto por mês pela medicação? Gente, eu não compro a medicação, tá? Eu pego tudo no SUS. Todo mês, a cada 3 meses tem que fazer exame, a cada 6, a cada 12 tem que levar um monte de coisa pra lá, mas eu pego tudo na farmácia de alto custo, sem custo algum, tá? É tudo do SUS, tá bom? E outra coisa que me perguntaram, 1 ml da seringa
é quanto UI. O que é UI? É unidade, né? Então, 1 ml é essa seringa aqui de 100 unidades. Ela tem, ó, 1 ml, ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver se vai ficar bom assim. Ai, tá um pouco embaçado, né, gente? Desculpa aí, é embaçado. Aqui, essa seringa de 1 ml, que eu também pego no posto de saúde, tá, gente? Eu tenho alguns vídeos falando já que eu pego essa seringa no posto de saúde. Eu pego a de 1 ml, eu não gosto de pegar a de meio ml, porque ela é muito pequena e eu acabo me confundindo, porque tem duas. Às vezes eles colocam a de meio ml, a de meio ml confunde muito a gente. Eu prefiro que seja de 1 ml. Então, 1 ml, que é essa seringa toda, é equivalente a 100 unidades. Hoje o Davi está tomando metade, né? Ele tá tomando aqui. Ele toma 50 unidades da seringa. Então, puxa até 50. Ele toma isso daqui hoje. Foi subindo, tá, gente? Isso daqui é gradativamente. A doutora não vai chegar e vai falar pra você, ó, toma tudo isso. Não, ela não vai falar isso pra você, tá? Ele começou só com um dedinho de nada de medicação. E aí foi aumentando conforme o resultado dos exames dele, tá? Isso não é um cálculo de achismo, não, tá? Isso é referente ao exame dele. Teve gente que me falou assim, nossa, mas é muito, né? É muita medicação que ele toma. Eu falei, não. Por que não? Porque é o organismo dele que permite. Ela sempre me explica, ó, a gente pode aumentar mais um pouquinho, mas não vai poder aumentar mais, porque se aumentar vai ocorrer outros problemas, vamos dizer assim, não dá. Ela é médica, ela sabe o que tá fazendo, né? Eu não sei, mas ela é médica, ela sabe. Então, essa quantidade é resposta do organismo do Davi. Cada um vai ter uma resposta. Então, eu não posso chegar e dizer pra você que vai ser a mesma quantidade de medicação que ele toma. Pode ser mais, pode ser menos. Mas quando eu comecei, a gente começou com super pouquinho. Muito, muito, muito pouquinho, tá? Então, não se prenda a isso, gente. Quer muito, quer menos. Isso é tudo em base dos exames. E cada médico vai pedir os seus exames para que possa controlar isso, né? Para que não saia de controle e não cause algum problema maior. Aí teve outra perguntinha. Quanto custou para fazer exames? Como eu falei no início do vídeo, eu tenho plano de saúde, tá? Do Davi, há muito tempo. Por outros motivos que ele tinha de saúde, não foi por causa do hormônio que eu comecei a fazer o plano, mas graças ao plano de saúde que eu pago, eu tive retorno tanto em todos os médicos que eu passei, sabe? E coisa que na época, quase 5 anos atrás, até o mais, porque há uns 6 anos atrás que ele tem um plano, eu acho, se eu não me engano, 5 ou 6. Eu não tinha suporte no SUS, eu achei que o SUS era o cúmulo do cúmulo, sabe? Eu não consegui nada com o SUS. Eu ia pra longe, debaixo de chuva com ele, pra passar no médico e não ter uma resposta, não ter nada, não conseguia fazer nada. Gente, foi muito complicado pra mim. Hoje, como eu vejo um monte de gente relatando que tá bom, eu acredito que as coisas podem melhorar sim, mas na minha época não foi bom, então eu tive que arregaçar as mangas e contratar um plano de saúde para que eu pudesse fazer o tratamento que na época ele fazia por conta de uma asma alérgica. Ele tinha. Não foi nem foi diagnosticado no SUS isso, mas eu tava atrás de um pneumologista por conta do pulmão dele, né? Que ele tossia muito. Essa é uma longa história, mas eu também já falei em alguns vídeos anteriores. Ele tossia muito e eu não achava normal, sempre só quando ele corria, só quando ele fazia um esforço. Então foi através dessa dificuldade que eu tive na época com o pulmão dele, para achar um doutor para avaliar, que eu ia nas consultas, que não era perto da minha casa, e voltava sem remédio, sem diagnóstico, sem exame, sem nada. Simplesmente ficavam avaliando, mas nunca me davam uma resposta de nada. Então, por esse motivo eu contratei o plano de saúde e eu não pago para fazer os exames, né?
por conta do plano. O meu plano hoje é a 1.400, mas eu acho que ele nem é mais comercializado, tá? Ele mudou, né, com o tempo, como já é mais antigo, então eu permaneci com ele, mas hoje ele não tem mais, porque o Davi é um plano individual. O plano do Davi não é eu e ele, ou o pai dele e ele. Não, o plano dele é estudantil, né, então é individual. Hoje eu vi que eu tava pesquisando para mudar, só tem a 1.000, a Sul América e a Notre Dame, que eu não gostei. A minha experiência na época, 5 anos atrás, Notre Dame empresarial, foi muito ruim. Então eu não trocaria o meu que eu tenho hoje pela Notre Dame e nem pela 1.300, porque que eu vi a 1.300 não me dá um reembolso maior, né, se eu precisar de uma consulta particular. Não tem nada, na verdade, não tem nenhum laboratório que eu costumo fazer o exame dele, tá? Então eu prefiro continuar, por enquanto, com a 1.400, desculpa, gente, barulho, com a 1.400 que é... Pronto. Com a 1.400 que me atende ainda onde eu conheço, do que diminuir ou ir para Sul América ainda, eu tô pensando, né? Tô verificando direitinho que a Sul América tem um leque maior de valores e de unidades, né? Conforme a categoria é um valor, então ela me expande mais. A 1.000 só tem a 380, não tem mais a 400, que pra mim me auxilia muito nos hospitais, laboratório que eu vou. Nas clínicas, na verdade, né? Hospital eu não... Vamos deixar para outro vídeo de hospital. Mas aonde eu preciso, ela me atende. Vamos ver outra pergunta aqui. Me perguntaram se funciona para adulto. Então, gente, eu não posso dizer se funciona para adulto. Eu acho que é assim. Como eu faço tratamento do Davi e ele é criança, eu posso dizer para outra criança, mas para adulto eu já não sei. Então, eu não questiono ainda a doutora nessa parte, até porque eu preciso focar em outras partes, né, quando eu tô na consulta com ela, do que essa parte, se funciona para adulto ou não. Acredito eu que não, tá? Eu falando. Não é doutora, é eu falando que não, porque é um hormônio para um tratamento de uma doença, que ele pode ser tratado por uma doença, ou para o crescimento. Se você não tá mais nessa fase de crescimento, para adulto crescer de altura já não vai mais funcionar. Então, ele só vai funcionar para criança que tem esse hormônio para estímulo, né? A gente já não tem mais, a gente já parou de crescer, então acredito eu que não, tá? Outra pergunta. Aonde eu compro? Gente, eu não compro, tá? Eu pego no SUS, como eu falei. É que são muitas perguntas iguais, então acaba que eu respondo uma, só que já tá dentro da outra, né? Essas foram umas perguntinhas só que eu tirei. Então, e quantos dias, se eu aplico todo dia ou não, como que é? A minha doutora passou pro Davi que eu devo aplicar 6 dias e descansar 1, tá? Então, não importa o dia, não precisa ser uma regra começar segunda ou terça ou domingo. Quando eu comecei, eu folgo. Eu faço 6 dias e folgo 1. 6 dias e folgo 1. Então, eu não tenho essa regra. Todo sábado eu folgo. Mas, geralmente, eu deixo pra não aplicar no sábado, porque a criança gosta de dormir um pouquinho mais tarde, né? E aí eu falo assim, não, no final de semana eu libero da picadinha, mas é isso. Todos os dias e folga 1 dia. 6 dias e folga 1. Outra perguntinha que todo mundo me faz. A maioria das pessoas, né? Todo mundo é muita gente. Qual a idade e altura do Davi? Hoje, na verdade, eu fui quinta-feira num médico, tá? Eu vou explicar isso pra vocês. O que aconteceu que eu também eu já ia vir gravar, mas aí eu tive esse outro probleminha que dá uma dorzinha de cabeça, né?
eu tenho plano de saúde pro Davi, só pra ele, tá? Porque eu não faço pelo SUS por conta de N motivos. Na época, eu não conseguia um endocrinologista infantil, tá? E eu precisava correr o quanto antes, porque assim, quando você percebe que a criança sempre é menor do que as outras, todo mundo fica falando que é baixinho, sempre tem os pequenininhos, né? Eu também era bem pequenininha, mas mulher ninguém percebe tanto, mas o homem, o pessoal fica mais de olho, né? Os meninos. E quando você começa a perceber isso, gente, já corre, já vai procurar um especialista nisso, porque é sério que eu vejo de pessoas que perdeu muitos anos da vida achando que ia crescer, ou por pediatra falar pra você, ah, não, é normal, o crescimento vai crescer. Não, não tem muito caso hoje em dia que precisa da medicação. Eu não sabia, né, quando eu comecei, eu não tinha ideia, mas graças a Deus eu encontrei com um doutor, que agora eu nem me recordo o nome, né, que ele me indicou, porque eu era muito nova, eu não sou tão idosa assim, tá, gente? E quando eu vim morar em São Paulo, eu tive que trabalhar, eu tive que cuidar do filho, de casa, de marido, eu não tinha ideia dessas coisas de médico, ainda não tenho muita noção de muito médico, né? Eu não sei. Mas eu não sabia por onde procurar. Eu achava que o pediatra ele fazia tudo. Mas não é assim, né? Hoje em dia a informação é muito mais rápida. A gente dá um Google e já tá tudo na nossa mão. Então, eu sofri muito com isso. E eu, graças a Deus, encontrei um anjo que falou assim pra mim, não, vou te passar um encaminhamento do plano de saúde do Davi mesmo, tá? E você vai ver. A primeira pessoa que eu vi na lista lá, a clínica que atendia, eu já marquei e foi com a doutora Flávia, que ele faz acompanhamento até hoje. Então, não perca mais tempo, gente. Olha, comece o quanto antes fazer o tratamento, porque depois, se passar dos 15 anos, que você já atingiu a puberdade, já tá no pico de crescimento, eu acredito que é muito mais difícil. E então, quem puder, comece o quanto antes. No SUS, no particular, vai atrás, porque não é fácil ficar pequeno. E eu vi muita gente querendo saber de tratamento depois dos 14, dos 15, dos 13. E como eu comecei bem cedo com o Davi, então eu não tive esse problema, né? De estar passando por isso agora. E essa é a minha dica pra vocês. A altura do Davi hoje tá 1,57. Ele está com 1,57. Ele passou a mãe que tem 1,55. E hoje, agora em outubro, no finalzinho, ele completou 14 anos, tá? A idade óssea dele sempre é alguns meses antes da idade dele. Então, ele tava com a idade óssea de 13 anos e pouquinho, mas ele já tava quase fazendo 14. Hoje em dia, a idade óssea, né, que é o raio-x da mão que o médico faz, bate mais com a idade dele do que quando ele fez a primeira vez. Ele tinha muita idade e a idade óssea dele era muito menor, mas hoje já tá igualando. Então, como eu estava falando pra vocês, a minha doutora me informou, eu tava pensando em mudar o plano do Davi primeiro, né? E eu nunca tinha perguntado quais eram os outros planos que ela atendia. E eu falei assim, vou perguntar. E descobri que ela não tá mais atendendo plano de saúde. A partir de dezembro, na verdade. Ela não vai mais atender plano de saúde nenhum. Ela se desligou de planos. E aí eu falei, poxa vida, e agora? Como a vida tá tão difícil pra todo mundo, você paga o plano e a doutora agora não atende mais o plano. Aí eu fiquei assim, a semana inteira, com a cabeça assim, no mundo da lua, né? Pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas graças a Deus, o plano dá um reembolso aí. Não é tão alto, mas vai dar pra cobrir, vamos dizer, 70% do valor da consulta dela. Que também não é barata. E eu já tava assustada. E como eu tava assustada antes de pedir um descontinho, antes de fazer qualquer coisa, eu fui procurar outros médicos pra começar o tratamento, né, dentro do plano, pra não ter que ficar pagando por fora, enfim.
Só que eu passei no médico, gente, e não pela demora nem nada, porque isso acontece em todo lugar, demora, né? Mas ele, tipo, nossa, é muito ruim mudar de médico. Pra quando você tem um tratamento contínuo, você muda de médico. Nossa, você se sente assim, perdida. E eu fiquei assim, eu saí do consultório quase chorando, assim. Falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que falar com a doutora. O que a gente pode fazer pra melhorar, pra eu conseguir cobrir um- uma parte com plano de saúde, né, com reembolso e outra parte do meu bolso. E aí eu já logo que eu tava entrando, eu já não tava confiando que o médico seria tão bom assim. E aí ele já começou a falar pra mim que quando a idade óssea do Davi chegasse a 15 anos, já não adiantaria mais fazer o tratamento, enfim, ficou falando coisas, sendo que ele nunca acompanhou o Davi, mas aí eu falei assim, bom, eu vou pegar com a doutora todo o histórico dele, né, pra trazer pra você ver, né, o que a gente pode fazer. Então eu já tava muito triste e eu já tava pensando em fazer vídeo pra vocês e aí eu adoeci. Aí passou uma semana depois, foi a minha filha que adoeceu com Covid. Depois de uma semana, o meu marido. E depois, eu fiquei quase 2 meses em casa, né? Assim, de um pro outro, de um pro outro. E aí acaba que o tempo passa e a gente não vem aqui falar com vocês, mas enfim, hoje eu tô aqui. E aí eu fui pra esse doutor, assim, nessa semana, assim, muito, muito, muito mal. E saí de lá mais mal ainda, achando que, tipo, vou ter que interromper o tratamento, porque cada um tem uma forma, né? A gente até entende que uns é melhor que o outro, por mais que a medicina seja uma linha, mas cada um vai para um lado. E eu não queria interromper, mas graças a Deus eu consegui um desconto com a doutora, a gente vai continuar com o tratamento com ela. E eu agradeço muito que tenha dado certo, porque eu já tava muito triste. Então, tudo caminhou para dar certo. E a gente vai continuar o tratamento até que a doutora fale agora, sim, é hora de parar. E, e a gente para e a gente vê o que vai fazer. Mas hoje, assim, de cara pra vocês que eu tenho pra dizer é isso, tá? Eu peço desculpa novamente pela demora pra vir aqui, mas eu tenho muito mais conteúdo pra falar durante esses 11 meses. Tô um pouco perdida porque a semana não foi fácil, mas eu não podia deixar de passar mais uma semana sem fazer esse vídeo. Então, vocês me perdoem pela repetição, pelo áudio, pelo vídeo mesmo em si. É como eu disse, é tudo muito cru. Mas eu venho aqui por vocês e eu fico muito feliz em poder ajudar vocês, tá? Um grande beijo pra todo mundo. Quem tiver dúvida, pode mandar pra mim que eu sempre tô online e respondo rápido. O que eu não souber, eu pergunto pra doutora, o que eu souber, eu falo e assim a gente vai ajudando um outro. E fico muito feliz pro tanto de pessoa que tá começando o tratamento, que vem aqui me dar o feedback, que vem me agradecer. Assim, eu fico muito feliz em poder ajudar mesmo, tá bom? Um beijo grande pra vocês.